da pesquisa que eu desenvolvi nos últimos 2 anos, no estágio, durante o estágio de segundo estágio de pós-doutoramento, que eu desenvolvi na UFMS, com a bolsa da CAPES, a quem, né, instituição que eu agradeço. É um recorte porque, no decorrer dessa pesquisa, eu procurei contemplar outras perspectivas, né, de literatura também, a literatura indígena, sobretudo, a literatura indígena Kaiowá, Nhandeva, literatura indígena Caduel, enfim, né, algumas vozes literárias indígenas de Mato Grosso do Sul. Bom, hoje eu pensei em falar do Douglas Diegues, do Luandino Vieira e as suas fronteiras, né, as suas lusofonias selvagens. Eu publiquei esse estudo na Fronteirais, acho que foi publicado esse ano, na primeira edição desse ano da Fronteirais. Esse estudo foi, sobretudo, impulsionado por um pensamento do Benjamin Abdallah Júnior, né, no livro que ele propõe literatura comparada e relações e relações comunitárias, né? Bom, vamos lá, vou tentar sintetizar a ideia. Antônio Cândido tem um estudo amplamente conhecido, né, da formação da literatura brasileira, 2 volumes primorosos, né, que compõem esse opus magnum, né, do autor. E o estudo do Cândido é baseado na ideia, né, de que o arcadismo, o romantismo, sobretudo, formam uma tradição inicial a partir da qual a literatura brasileira é desenvolvida, né? Então, quer dizer, por quê? Arcadismo, romantismo, no pensamento do Antônio Cândido, começam a formar uma organização, uma sistematização, né, de um pensamento estético e de um pensamento, claro, ideológico também, né, muito impulsionado pelo desejo de provar ao mundo ocidental que aqui no Brasil, né, havia autores que tinham a competência de desenvolver uma literatura com tanta qualidade quanto aquela desenvolvida na Europa, né? E isso, é claro, é uma tradição que é retomada no modernismo. O modernismo também é impulsionado por esse desejo de participar do mundo ocidental, né? De levar a sua voz, as cores, né, do Brasil para o mundo ocidental, participando daqueles códigos estéticos, daqueles códigos éticos, né, participando de pensamentos que, claro, cada qual ao seu tempo trazia inovações no plano da literatura, no plano do pensamento social também do Brasil, né? A literatura é muito importante para a criação de um imaginário nacional. E aí, compreendendo isso, né, é interessante a gente pensar no pensamento do Benjamin Abdallah Júnior, né, em literatura comparada e relações comunitárias hoje. O Abdallah Júnior propõe, em 2012, o pensamento de que a literatura comparada, o exercício de leitura, né, comparada que se desenvolve no Brasil e que se desenvolveu historicamente no Brasil, sempre foi muito importante para a compreensão do passado do Brasil e para sua reverberação na contemporaneidade. Esse exercício de literatura comparada, sobretudo, né, predominantemente estruturado no diálogo Brasil-Europa, que é o mundo das ideias com o qual os nossos autores, desde o princípio da formação, né, da literatura brasileira, se identificavam.
Abdala Júnior não nega a importância do que vem sido desenvolvido até então. No entanto, o Abdala Júnior compreende que nós vivemos um momento que requer um posicionamento mais prospectivo das academias brasileiras, né? Das universidades brasileiras, dos intelectuais brasileiros, né? Compreendendo que um posicionamento mais prospectivo requer a criação de instrumentos adequados para a leitura das estéticas que são feitas aqui. Né? Isso requer, por exemplo, né, repensar o que é compreendido como cânone hoje, né? Redesenhar o cânone literário hoje. É claro que sem negar a importância daqueles que compõem o cânone, mas da perspectiva do Abdala Júnior, é absolutamente necessário expandi-lo. É absolutamente necessário incluir outras vozes e outras relações, inclusive políticas, né, no exercício da leitura comparada. Né? Se tradicionalmente a gente costuma voltar as nossas pesquisas para uma relação literatura brasileira e literatura francesa, literatura brasileira e literatura portuguesa, ele propõe uma expansão e, quem sabe, uma relação prioritária para com literaturas africanas, com literaturas latino-americanas, né? Para que as universidades acompanhem um movimento que já acontece, na verdade, no plano da cultura, no plano das artes, no plano da literatura. Né? Quer dizer, nos valer de instrumentos teóricos para a redefinição da lógica dominante. Né? Nós temos uma lógica dominante que opera no Brasil, no plano social, no plano literário, né? E que é uma lógica colonial. Para redefinir, para enfrentar essa lógica colonial, seria necessário criar novos instrumentos e expandir as nossas relações, né, de leitura, né, fazer outras pontes de leituras. Então, vamos lá. O Krenak, pensando nisso, reverbera, né, a seu modo, o pensamento do Abdala Júnior. Para o Krenak, a redefinição de um mundo, né, e a proposição de um projeto de mundo mais solidário, né, que respeita as diferenças, requer, né, um diálogo com diferentes povos, com diferentes vozes, né, e a partir de suas da sua autenticidade, né? Quer dizer, incluir o sujeito indígena no panorama de leitura contemplada nas ementas das universidades, nas ementas das escolas, mas não a figura do sujeito indígena exclusivamente representada por um não indígena. O sujeito indígena compõe literatura, o sujeito indígena também compõe teoria. Quer dizer, é importante ler o sujeito indígena pela voz do próprio sujeito indígena, ler o sujeito negro pela voz do sujeito negro, daí por diante. Ele tem um pensamento tão lindo que eu achei interessante, quem sabe, trazer a voz, né, as palavras do Krenak aqui. O desafio que proponho aqui é imaginar cartografias, camadas de mundos, nas quais as narrativas sejam tão plurais que não precisamos entrar em conflito ao evocar diferentes histórias de fundação. É maravilhoso que ainda existam essas memórias nas tradições de centenas de povos, seja nas Américas, na África, na Ásia. Essas narrativas são presentes que nos são continuamente ofertados, tão bonitas que conseguem dar sentido às experiências singulares de cada povo em diferentes contextos de experimentação da vida do planeta.
E aí, Fernanda Dulce também faz a parte, né, desse apanhado teórico que forma a base dessa pesquisa, né, engajada, digamos assim, com, com a proposição, né, de novas leituras e com a proposição de novos instrumentos também teóricos que venham a fazer parte, né, do nosso cotidiano, nos cursos de letras, no estudo de literatura nas escolas e daí por diante. Fernanda Dulce propõe um artigo muito interessante, tem esse nome por uma crítica literária do Sul Global, e o que ela defende é a ideia de que a ausência de uma discussão política na academia, né, acaba reiterando a lógica dominante, que é a lógica do pensamento ocidental, a lógica do pensamento ocidental colonial, em um contexto colonial. Quer dizer, a lógica colonial, quando pensada de uma forma global, costuma relegar a pesquisa desenvolvida no Brasil em um lugar periférico em meio ao cenário de debate instaurado em nível internacional, digamos assim. Né? Quer dizer, comumente, né, o que eu quero dizer, um estudioso, um francês nativo, comumente vai ter mais legitimidade, digamos assim, para falar de literatura francesa que o sujeito não francês que não habita aquele continente para falar dessa mesma. Quer dizer, isso porque o pensamento ocidental é estruturado em um pensamento hierárquico, várias esferas de hierarquia, né? Hierarquia, claro, regional, de uma certa forma, né? Em que aqueles que habitam o mundo eurocêntrico ocupam um lugar de privilégio e no que diz respeito, inclusive, à elaboração de um pensamento científico, no que diz respeito à elaboração estética, né, e daí por diante. Então, quer dizer, nos vale não discutir isso, não enfrentar isso, costuma reiterar uma lógica que nos deixa no espaço de periferia, em meio ao debate ocidental. Isso é algo que é pensado há muito tempo, desde o modernismo brasileiro. Né? A Tarsila do Amaral escreve numa carta para a família, né, que Paris está farta de sujeitos parisienses que pintam, né, as ruas de Paris. E aí essa compreensão que a faz, né, pintar a atmosfera brasileira. Ela se vale dos instrumentos estéticos, claro, das vanguardas europeias, mas ela pinta as cores, as paisagens, o repertório cultural brasileiro, polêmico, né, e a seu próprio modo, mas ela compreende, digamos assim, que a autenticidade brasileira, né, levar a nossa voz autêntica, né, defender, digamos assim, a identidade brasileira se faz necessário se quisermos deixar de ocupar um espaço periférico no que diz respeito à intelectualidade, né, em meio ao debate sobre literatura, sobre arte, sobre tudo, né? Sobre humanidades, sobre economia e daí por diante, né? No plano internacional. Então, a Fernanda Dulce, assim como o Abdala Júnior, defende a criação, né, de instrumentos teóricos adequados para a leitura da estética, das estéticas, né, que
que formam, né, o mosaico do panorama literário brasileiro contemporâneo, né, que é um cenário que propõe vários desafios ao limite, inclusive do conceito de literatura, e que se vale de uma infinidade de possibilidades de combinação de mídias, de gêneros discursivos, enfim, né? É necessário que haja um engajamento nessa perspectiva para a criação de instrumentos autênticos e adequados para a leitura dessas estéticas e que haja, claro, né, pelo menos um esforço para expansão daquilo que é entendido como cânone literário no Brasil. Eu já ouvi alguém dizer uma vez que, mas não tem um livro dizendo quais são os nomes das obras que fazem parte de um cânone. Mas não precisa haver um livro com isso. O cânone nada mais é do que aquelas mesmas obras que são lidas desde sempre e reiteradamente nos cursos de letras, nas escolas. Claro, né, a gente percebe que há uma expansão desse cânone, e isso se deve, sobretudo, às conquistas desses grupos, né, que passam a ser inseridos, como, por exemplo, a voz indígena, hoje faz parte da Academia Brasileira de Letras. Porque a Academia Brasileira de Letras é boazinha? Acho que não, né? Acho que isso faz parte de uma luta histórica dos sujeitos indígenas pelo reconhecimento da sua intelectualidade, né, da sua contribuição ao pensamento da inteligência brasileira, né, da atualização estética, da atualização filosófica, da atualização de proposta de um novo projeto de nação, de um novo projeto de mundo, né? Então, assim, quer dizer, ascendem na contemporaneidade essas novas estéticas, essas novas vozes, e se faz necessário criar, portanto, né, instrumentos adequados para que a gente consiga ler essas vozes. Né? Não necessariamente aquela teoria proposta no século XIX no romantismo, né, em que divide os gêneros literários em três grandes gêneros, seja adequada, né, seja mais adequada para ler literatura indígena hoje, por exemplo, ou para ler a literatura da Verônica Stiger hoje, né, que não é negra, não é indígena, é uma literatura contemporânea híbrida. Quer dizer, que é muito difícil de ser categorizada em alguma daqueles três grandes gêneros literários. Enfim, né, é necessário um esforço, né, para ousadia, né, para impulsionarmos, para iniciarmos a definição, né, a proposição de novos instrumentos de leitura. Pensando nisso tudo, partindo dessas perspectivas sobre literatura, sobre política, sobre sociedade, nós pensamos na poética do Douglas Diegues. Para quem não conhece, o Douglas Diegues é um sujeito errante, né? Ele nasce no Rio de Janeiro, mas vive grande parte da sua vida em Ponta Porã. É um sujeito deslocado, né? Como o Fernando Pessoa, que também nasce em Portugal, vive muito tempo na África e depois volta para Portugal. Quer dizer, esse sujeito que é polifônico, né? Que habita muitos mundos, né? E cujos mundos que habita são encenados, né? São transfigurados para o plano literário.
Então, Ponta Porã, para quem não conhece, é uma cidade fronteiriça de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado em que há essa tríplice fronteira, né? Há uma fronteira entre o Brasil, Bolívia e Paraguai. O nome do livro do Douglas Jegues, talvez o mais importante, né, dele, é Triple Fronteira Dreams. Então, quer dizer, a Triple Fronteira faz uma referência a esse contexto sociocultural fronteiriço. Então, quer dizer, é esse lugar no mundo em que é a fronteira entre o Brasil, Bolívia e Paraguai, são esses três lugares que formam um lugar ao mesmo tempo, mas também é a fronteira entre a poesia e a prosa, também é a fronteira idiomática, porque essa é a variante linguística amplamente falada nessa região fronteiriça. Quais são essas três, né, línguas? É o português, o espanhol e o guarani, e a confluência delas na poética do Douglas Diegues é referenciada como portunhol selvagem, e é uma fronteira muito tênue, né, entre diversas vozes literárias. É, o, a Suzana falou, né, do poeta cleptomaníaco. O Douglas Jegues é esse sujeito, é esse poeta cleptomaníaco. Ele se apropria de muitas vozes, né, que formam esse vasto repertório da tradição literária brasileira, né, desde leituras, quem sabe, mais canônicas, como Charles Baudelaire, né, até mais contemporâneas, como o Jorge Luiz Borges, né, e que transita, é claro, né, de um universo mais erudito ao popular, né, que transita entre uma estética mais voltada à narrativa primordial e mais contemporânea, mais moderna, né? Enfim, há uma polifonia, uma multiplicidade de vozes e potências na poética do Douglas Jegues. Só um momentinho, gente, que eu não sei se eu estou recebendo mensagem. Pensei que pudesse dar Maiara no meu WhatsApp. Fiquei um pouco desesperada, mas está tudo bem. Bom, no Triple Fronteira Dreams há uma espécie de carta ao leitor, né? Assim como no Flores do Mal, né? O Charles Baudelaire também faz, né? Uma espécie de carta ao leitor. Grandes obras literárias propõem esse diálogo com o leitor antes, né? Quem sabe de apresentar a primeira parte do projeto literário. E que eu acho que é muito interessante para a gente pensar na proposta política, na proposta artística, né, do Douglas Diegues. Vamos lá. É estruturada nesse portunhol selvagem. Qualquer cabrão, qualquer princesa, qualquer vagabundo pode fazer literatura em portunhol selvagem, porque cada um tem já um portunhol selvagem seu, aún no lo sabiendo, escondido em seu corpo, e que jamais será igual a mil. Incalculáveis portunholes existem e não existem, pero nunca se repetem, como as tapas de los livros cartoneiros. El portunhol é real maravilhoso. El portunhol selvagem é maravilhoso real. Linguagem cantatório, errante avante, mil escrituras, todas iguais e tão diferentes. Não se lo puede entender direito, diz el brother do matore de jacarés, pero se lo puede sentir el frescor de llamas, el rocío de mambo. Incorporei apenas el hermoso guarani paraguaienses, pitadas de inglês, frasciute, italiano, pero puedes incorporar las línguas que quiser. El bitoso, el tobacón, el sanapaná, el macá, el ate guayaqui, ela aroieio e outras hermosas línguas
que seguem sendo habladas aún diariamente por las selvas paraguaienses de la Tríplice Fronteira. Bom, acho que fica muito evidente, né, que não se trata, portanto, de uma poética preocupada com uma espécie de pureza, né? Seja ela idiomática, seja ela relacionada a gênero literário. Né? A poética do Douglas Diegues se alicerça como espaço. É só um pouquinho, gente, porque de fato o meu WhatsApp tá me perturbando um pouquinho. Bom, vamos lá. É o substrato, essa confluência de vozes, né, de idiomas, né, são substrato da poética do Douglas Diegues, que, claro, faz referência a um lugar que existe, né, no mundo contemporâneo. É um lugar que é praticamente desconhecido, né, pelo restante do Brasil, pelo restante do mundo. É um lugar que faz parte de uma periferia. O Brasil é uma periferia. E esse espaço, né, que o Douglas se refere é uma periferia da periferia. O Douglas, no entanto, ao invés de compreender, digamos assim, esse hibridismo, né? Essa língua que é portunhol, mas que é espanhol, mas que também é português, também é guarani, né? Como um defeito a ser superado, é compreendido como uma potência estética, né? Como como uma possibilidade, né? de inovação literária, né? Quer dizer, reverbera-se aqui, portanto, a ideia do modernismo. Né? O modernismo também se vale da coloquialidade, também se vale da cleptomania, né? para composição de suas próprias obras. Né? Bom, gente, eu vi que estamos, né, bem avançados no tempo, então vou pular um pouquinho. É um sujeito, é uma voz poética, portanto, que vai trazer esse cenário, não com a ideia de uma referência documentária, né, digamos assim, não se trata disso, né, de se valer de um retrato fotográfico daquele cenário. Né? Esse cenário ao qual ele se refere, sim, por um posicionamento político, é um ponto de partida para que o poeta proponha a fantasia, né? Para que ele proponha transgressão estética, para que ele proponha a sua voz, a participar, né, por meio da sua autenticidade, claro, do mundo ocidental, do mundo contemporâneo de uma forma geral. Né? Quer dizer, ele dialoga com uma vasta tradição, né, tradição moderna, a partir de um lugar do mundo. Né? Só para terminar, então. É interessante aqui, esse aqui é o poema que dá o nome ao livro, Triple Fronteira Dreams. É uma passagem dele, é um poema em prosa, né, em que ele expressa a seguinte ideia. Depois de alguns minutos cruzando as calles chinas, coreanas, paquistanesas, árabes, hindus, chego a um hotel decadente e gracioso como um barco a vapor do século XIX. Algumas piezas têm balconcito de madeira coberto com sapê. Há também um café-bar, restaurante com petim, onde servem as melhores sopas paraguaias e chipaguazules do mundo. Dizem que existem pessoas que comem cabeça de macaco para ficar mais inteligente. E aqui há alguns signos
importantes, né? Quer dizer, primeiro desse sujeito, dessa voz lírica, né, que observa as ruas, mas que observa que tipo de rua, essa paisagem não necessariamente glamurosa, né? Essa paisagem em que há o belo junto ao grotesco, junto ao estranho, né? E que é configurada como uma prosa, é um poema em prosa, o que nos faz pensar, quem sabe, num diálogo com Charles Baudelaire, né? Quer dizer, é uma referência europeia, mas que tipo de pensamento europeu? Baudelaire, no Spleen de Paris, é uma voz que procura contemplar os sujeitos periféricos, né? Que procura contemplar os sujeitos comumente compreendidos como estranhos, né? Aqueles marginalizados. E é esse sujeito que ganha cor na poética do Douglas Diegues, né? É o sujeito estranho, mas isso no que diz respeito a uma parte, né, de uma população vista dessa forma, né, comumente, quer dizer, há uma espécie de deboche, digamos assim, a esse olhar estereotipado, né, que costuma ser, que costuma olhar para o sujeito que destoa um pouquinho do padrão ocidental, né? Seja na estética fenotípica, seja na língua, né? Nessa língua que é impura, seja enfim, nos seus costumes, né? Há quem coma cabeça de macacos, né? Quer dizer, o Douglas Diegues faz uma paródia, ele faz uma piada, né? Com esse pensamento que costuma relegar um lugar de fetiche, né? O sujeito não ocidental, né? Ou o sujeito ocidental que habita as periferias do Ocidente, né? Bom, eu acho que eu me perdi completamente no tempo, infelizmente. Eu vou me encaminhando, portanto, para o encerramento. A ideia era trazer o Douglas Diegues como esse sujeito que se vale do riso, que se vale do diálogo, né, com outras referências ocidentais e não ocidentais, que traz, claro, o sujeito, essa piada, né, em relação aos estereótipos aos quais, né, somos representados, né, no viés ocidental, mas que também expressa a potência onírica, né, a potência poética desse lugar, né? Então, quer dizer, há um poema que ele faz, que se chama Argentina Mon Amour, né, em que ele faz uma elegia, né, uma espécie de ele canta, digamos assim, as contribuições de Jorge Luiz Borges, né, para o pensamento não só da América Latina, mas do mundo como um todo. Quer dizer, aqui é um lugar que, sim, ele não nega a violência, a miséria, a doença, mas que também há, né, potencialidade intelectual, que também há a potencialidade estética, que também tem subjetividade, que é um lugar muito rico, né, para ser explorado, né, na medida que há uma complexidade gigantesca, né, no mundo ocidental. Bom, gente, eu vou